Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versos 3 e 4. Romanos, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Nós temos visto nessa introdução da carta, na saudação da carta, saudação de Paulo no começo da carta aos Romanos, que quem é o servo de Cristo, a identidade do cristão, a identidade do servo de Cristo. Então nós vimos no versículo 1, quem é o servo de Cristo? Ele é escravo de Cristo. A palavra servo significa isso, é alguém que vive para agradar o seu Senhor. Do versículo 2 ao versículo 4, nós temos então a mensagem do servo de Cristo. Qual é a mensagem que nós devemos trazer a esse mundo? Qual é a mensagem que nós temos a anunciar? Começamos semana passada vendo no versículo 2 que mensagem é essa? Obviamente é o Evangelho. E vimos que o Evangelho não é apenas uma mensagem, o Evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Continuando então, nesse tema, vejamos o versículo 3 e 4. Vamos em frente e vejamos então o que os próximos versículos falam sobre essa mensagem, sobre a mensagem do Evangelho, sobre Jesus. Paulo diz, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que a mensagem do Evangelho, o Evangelho ao qual nós pregamos, não se trata apenas de uma filosofia ou uma mensagem, entre outras. Não, se trata de uma pessoa, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E veja o que Paulo diz sobre Jesus nesses dois versículos. Antes, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus e Pai, quando vamos agora meditar em Tua palavra, que é alimento para o nosso coração, dá-nos, ó Deus, ouvidos atentos, um coração que esteja voltado para a Tua palavra e seja confrontado, confortado e fortalecido pela mesma. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Clamamos isso e suplicamos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, nestes versículos, Paulo apresenta para nós uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Se alguém um dia perguntar para você, qual é a principal ou quais são as principais doutrinas da sua fé? Qual é a principal coisa que você aprende lá na sua igreja? Uma das doutrinas, uma das principais doutrinas que nós temos é a doutrina que trata sobre as duas naturezas de Jesus Cristo. Ele tanto é Deus quanto é homem. Ele não é um híbrido, como na mitologia grega, o Hércules era um semideus. Não, Jesus não é um semideus. Jesus é Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Essa doutrina ela é fundamental para a nossa fé. E veja como que Paulo traz esse assunto nesses dois versículos. As expressões, seu filho, filho com letra maiúscula, filho de Deus e nosso Senhor, essas três expressões nos mostram a divindade de Cristo, nos mostram que Ele é Deus. Ele é Deus na mesma essência, no mesmo poder, na mesma glória que o Pai e que o Espírito Santo são. Ele é Deus como o Pai e o Deus Espírito Santo. Ele é Deus, Ele é divino. E a expressão, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, no versículo 3, aponta para a natureza humana de Jesus. Porque ele também é 100% homem.
E por que essas duas doutrinas são importantes para nós? Porque saber que Jesus Cristo é Deus, homem, é tão importante para nós. Primeiro, porque como homem, ou melhor, como Deus que Ele é, Deus, ser divino, como o Pai, Jesus Cristo satisfez a justiça do Pai. Quando nós pecamos, quando o ser humano pecou em Adão, quando toda a raça humana pecou contra Deus na pessoa de Adão, a justiça de Deus tinha de ser vindicada, a glória de Deus tinha de ser vindicada, tinha de ser vingada. A glória de Deus tinha de ser reparada por causa do nosso pecado. Somente uma justiça igual à justiça de Deus poderia fazer esse reparo. Que ser humano nesse mundo, ou que ser neste mundo, seja um ser humano ou um ser espiritual, quem poderia fazer esse reparo à glória de Deus? Ninguém. Por isso que foi preciso o próprio Deus providenciar o meio para que a sua glória fosse reparada, fosse vindicada. O conselho eterno da Trindade Santa, quando Deus perguntou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Jesus Cristo responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus, então, Deus vindo da parte de Deus, o credo niceno fala exatamente isso, Deus vindo de Deus. Jesus Cristo, o Deus Filho, vindo da parte do Deus Pai, na mesma glória, na mesma essência, no mesmo poder. Cristo, então, repara a glória do Pai, a justiça de Cristo, idêntica à justiça do Pai, reparou a glória do Pai. Mas tinha que ser também um ser humano, tinha que derramar sangue. Só que olhando para a humanidade, olhando para todos nós, olhando para este mundo, não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Nós voltaremos a esse assunto mais à frente na carta. Não há um justo sequer entre os homens. Ou seja, não há ninguém entre os homens que por sua vida seja capaz de reparar a glória de Deus. Não estou falando aqui de obras de justiça. Por exemplo, você e eu praticamos obras de justiça. Você vai ao mercado, faz a compra, você enfia a mão na carteira e paga. Isso é uma obra de justiça. Você não está fazendo como alguns estão fazendo por aí, invadindo supermercados e roubando mercadoria e dizendo que estão fazendo uma justiça social. Não, isso aí é bandidagem. Nada justifica uma coisa dessa. Não, mas nós temos que reparar a miséria, nós temos que amenizar a miséria. Não, então vai trabalhar. Trabalho eles não querem, eles querem roubar, eles querem tudo de graça, né? Trabalhar não quer. Isso não é justiça. Mas você e eu temos atos de justiça, nós realizamos coisas justas, mas observe que a nossa justiça não é suficiente para reparar a glória de Deus. O profeta Isaías, Deus, por boca do profeta Isaías, vai dizer que as nossas justiças são trapos de imundície. São ataduras que leprosos usavam para cobrir as suas feridas fétidas e purulentas. Imagine um trapo cheio de pele podre, pus, infecções. É isso. As nossas obras de justiça são isso aos olhos de Deus. Não estou falando dos nossos pecados, estou falando das nossas obras de justiça. Aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de melhor, não passa disso aos olhos de Deus. Como que isso poderia reparar a glória de Deus? Vindicar a glória de Deus? Impossível.
Por isso que foi preciso o Filho de Deus se encarnar, se tornar um ser humano, nascer da Virgem Maria, crescer entre os pecadores, viver entre os mortais, sofrer as tentações que todos nós sofremos, passar pelas necessidades que todos nós passamos. Contudo, diz a palavra de Deus, sem pecado. Ele não pecou em momento algum. E daqui a pouco eu vou te mostrar porque eu posso afirmar com todas as letras que Jesus Cristo não pecou. Daqui a pouco eu vou te mostrar nesse texto mesmo. Mas observe que o nosso Salvador precisava ser divino, com uma justiça igual à justiça de Deus, mas tinha de ser também humano, com uma humanidade igual à nossa, porém sem pecado, para nos representar. Então, fechando essa ideia, como Deus, Cristo nos revelou o Pai. Como homem, Ele nos representa diante de Deus. Ele não só nos representa, Ele nos substitui diante de Deus. Cristo não é só o nosso representante, Ele é o nosso substituto. A palavra vigário, nossa palavra portuguesa, vigário, vem do latim vicarius, que significa substituto. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. E nos substituiu como homem, homem perfeito, sem pecado. O sacrifício dele foi perfeito. Somente alguém que fosse de semente humana poderia ser o nosso representante diante de Deus. Somente alguém que fosse tão divino quanto o Pai poderia satisfazer a justiça de Deus e ser o nosso substituto na cruz. E esse alguém é o Senhor Jesus, e é disso que Paulo está dizendo, quando ele chama Jesus de nosso Senhor, de Filho de Deus. Ele está falando de Jesus como divino, Deus. E quando ele diz da semente, da linhagem de Davi, ele está falando de Jesus como homem. Neste mundo não havia e não há um justo sequer. No capítulo 3, versículo 10, nós veremos isso. E também no capítulo 5 nós trataremos mais desse assunto. Não podemos em momento algum inferiorizar a natureza, uma natureza de Cristo em detrimento da outra. Por exemplo, eu não posso jamais pensar que Jesus, por ser Deus, a natureza humana dele não era tão humana como a nossa. Eu também não posso olhar para a natureza divina de Jesus e dizer assim, mas porque ele se tornou homem, então ele se tornou um Deus inferior. Também não. Whistler, que gosta muito do Elvis Presley como eu, a Igreja Assembleia de Deus traduziu um dos hinos do Elvis Presley, e talvez você conheça a versão em português, não conheça a versão do Elvis Presley, mas aquele hino, se isto não for amor, o oceano secou. Mas o hino começa dizendo assim, deixou o esplendor de sua glória, sabendo o seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Cristo deixou a glória, mas ele não deixou de ser Deus. Para entender isso melhor, eu deixei a minha casa e vim para a igreja hoje, mas eu não deixei de ser o dono da minha casa. Não é porque eu saí da minha casa e vim para cá, que na escritura do meu apartamento agora tem outra pessoa como dono. Não, eu sou o dono da minha casa, eu só não estou lá. Cristo fez a mesma coisa, quando ele veio ao mundo, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo o Deus eterno que ele é. Porém, ele deixou o seu estado de glória. Lá em Filipenses, quando Paulo fala que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, no capítulo 2 de Filipenses,
Ele está dizendo que Cristo, ele deixou o resplendor de sua glória, deixou ali a sua glória, mas não deixou de ser Deus, ele continua sendo Deus. Quando ele veio ao mundo, ele não se apresentou como um mestre, ainda que ele tenha concordado quando alguém o chamou de mestre, ele falou assim: você disse bem, de fato eu sou o mestre mesmo. Mas em momento algum Jesus, leia os evangelhos e veja uma única vez Cristo dizendo assim: eu sou o mestre enviado por Deus. De jeito nenhum. O tempo todo Cristo se apresenta como divino, se apresenta como Deus. No capítulo 8 de João, do Evangelho de João, você vai ver várias vezes o Senhor Jesus Cristo usando o nome Eu Sou. E tanto é que na última vez que ele usa o nome Eu Sou, está tudo maiúsculo, nos lembrando o nome de Deus, quando Deus se revelou a Moisés. Quando Moisés perguntou: Senhor, mas qual é o teu nome? Para que eu diga a Faraó, se ele me perguntar quem é o Senhor, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o Deus eterno. E o Senhor Jesus diz exatamente isso: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E para não restar dúvidas de que ele estava se declarando Deus divino, a Bíblia diz que os fariseus, os judeus ali, juntaram pedras e foram para apedrejar Jesus por blasfêmia, porque ele se fazia igual a Deus. E aqui eu cito as palavras de C.S. Lewis. C.S. Lewis diz assim: alguém que se diz Deus, alguém que se declara Deus, de duas uma, ou ele é Deus de fato mesmo, ou ele é um doido varrido, ou ele é um doido varrido. Se eu me declarasse eu sou um ovo cozido, você ia rir. Da mesma forma, você deveria rir se eu dissesse eu sou Deus. Bem, você não deveria rir, não. Você deveria ficar furioso, porque isso é blasfêmia. Os fariseus, os judeus, ficaram furiosos com Jesus e entenderam. Interessante que as testemunhas de Jeová até hoje não entenderam isso, né? Não entenderam que Jesus é Deus. Mas os judeus inimigos de Cristo entenderam e quiseram apedrejá-lo. Jesus nunca se apresentou como mestre, ele sempre se apresentou como Deus. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, por exemplo, os teólogos liberais, a teologia liberal, ela apresenta Jesus como grande mestre da moral. Ou seja, ele não é Deus coisa nenhuma, não é nada disso, ele não é Salvador coisa nenhuma. Mas se você quer ser uma boa pessoa, se você quer ser um bom homem, é só seguir os exemplos de Jesus. E você vai ser um bom cidadão. Porque ele é um grande mestre da moral, ele é um grande exemplo de moral para nós. Meus irmãos, Jesus Cristo não é isso. Ainda que ele seja perfeitamente moral, mas ele não é isso. Ele é Deus, ele não é nada menos do que Deus. Como homem, Cristo é Deus. Isso é fundamental, não só para a nossa fé, mas é fundamental para a nossa salvação. Paulo continua no verso 4 dizendo: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. As palavras com poder apontam para as ações do Pai em relação ao Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiramente, Paulo diz que ele foi designado Filho de Deus. A palavra designado, o mesmo que declarado, no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra horizonte. Horizonte é essa ideia de um limite, né? Foi declarado, foi estabelecido. O significado aqui é de demarcar a fronteira. Quando você olha para o horizonte, você vê aquela linha, né, demarcando os limites ali. Então foi Deus quem demarcou, foi Deus quem declarou que Jesus Cristo é Filho de Deus. Foi o próprio Deus quem o designou como seu filho. Todas as vezes que Deus se manifesta
Enquanto Jesus estava nesse mundo, todas as vezes que Deus se manifestou, ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Todas as vezes que Deus falou de Jesus, ele falou dele como seu filho. E a ideia de filho para nós é a ideia de geração, né? Você gerou os seus filhos. Então, seus filhos tiveram um momento em que eles passaram a existir, porque eles foram gerados. E essa ideia de filho para nós não deve ser aplicada a Jesus, porque Jesus não foi gerado pelo Pai. Ele não foi criado por Deus. Jesus Cristo sempre existiu. A ideia de filho de Deus aqui é de alguém que procede do Pai, alguém que veio da parte de Deus, alguém que foi enviado da parte de Deus. É esse o sentido de filho aqui. Quando Cristo, o Filho de Deus, veio, ou seja, ele foi enviado, foi Deus quem o enviou, foi Deus quem o declarou, e o apóstolo João diz isso, porque lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E várias vezes a Bíblia nos mostra que Jesus foi enviado da parte do Pai. Ele procede de Deus, assim como o Davi e o Samuel procedem do Isler como pai, são filhos dele, o Isler é pai deles. Da mesma forma, Jesus Cristo procede da parte de Deus. Essa é a ideia. Ele é o Filho de Deus, mas observe que em momento algum Jesus Cristo usurpou para si esse título. Jesus Cristo não chegou dizendo assim: olha, presta atenção, de agora em diante, eu sou filho de Deus. Não, ainda que ele tenha se apresentado como filho de Deus, mas observe que foi o Pai quem fez isso. Foi o Pai quem o designou como filho. Foi o Pai quem o declarou como seu filho. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2, e você vai entender isso melhor. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo falando sobre, a partir do versículo 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, tenha em você a mesma disposição de mente, de coração, de ser como Jesus. Tenha em você a resolução de ser como Jesus. E ele diz, como que ele foi? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, existindo na mesma forma, na mesma essência, no mesmo poder do Pai, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus Cristo não se aferrou a isso, ele não agarrou-se a isso e disse assim: eu sou Deus igual ao Pai. Não. O que ele fez? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Observe qual foi a atitude do Senhor Jesus. Sendo Deus, ele não disse assim: Pai, o Senhor quer salvar aqueles pecadores miseráveis? Envia quem o Senhor quiser. Mas eu não vou, não. Eu não vou pagar pelo erro de ninguém, não. Por quê? Porque eu sou Deus igual ao Senhor. Você já teve a fatídica experiência do seu filho chegar para você, você dar uma ordem para ele, e ele fala: eu não vou fazer isso, não. Em outras palavras, ele está dizendo para você assim: eu mando nessa casa aqui igualzinho você. Ah, é? Manda mesmo? Você já teve essa tristeza, né? Espero que você nunca tenha. Mas se você permitir o seu filho falar desse jeito com você, eu digo para você, quem precisa ser disciplinado não é só o seu filho, não, é você, viu? Deixa de ser frouxo, irmão. Não permita seu filho falar desse jeito com você, não. Mas Jesus não fez isso. Jesus não chegou para o Pai e disse assim: não, eu sou Deus igualzinho ao Senhor, eu tenho a mesma autoridade que o Senhor, eu não vou salvar ninguém, não. Se o Senhor quer salvar, dá uma melhorada em algum arcanjo aí, dá um tapa em algum arcanjo, dá uma melhorada, passa uma mão de tinta nele aí e manda ele lá para baixo, porque eu não vou, não. Não. Jesus, sendo igual ao Pai, ele disse assim: Pai, eis-me aqui,
Envia-me a mim, estou à sua disposição. Agrada-me, ó Pai, fazer a tua vontade, como diz o Salmo 40. Eu quero fazer a tua vontade. E é essa atitude que nós, como servos de Cristo, devemos ter. Nós temos que ter essa atitude de humildade em nosso coração, reconhecendo quem nós somos. E ainda que nós estejamos numa condição melhor do que outro, vestir o avental de servo, vestir a roupa de servo e servir o outro. Eu quero abrir um parênteses aqui e fazer um desabafo, fazer aqui um desabafo mesmo. Meus irmãos, eu tenho ficado muito triste de ver como que na nossa igreja tem faltado essa disposição de serviço. Não estou dizendo que é todo mundo, não. Mas é uma tristeza. Quando a gente tem alguma obra, algum evento, como nós tivemos esses dias, o almoço. Era 2, 3, 4 trabalhando, correndo e fazendo, e os outros no bem bom, batendo papo, conversando como se fosse um restaurante. Meus irmãos, onde está a disposição de servir? Numa coisa simples como essa. Onde está a nossa disposição de servir um ao outro? Você está vendo seu irmão ir a pé para casa e você com o carro vazio, você pode dar uma carona e não dá. Sequer pergunta, irmão, você quer uma carona? É claro que ele quer, o sol está queimando na cabeça dele. Você acha que ele... Claro que ele quer uma carona. É hora, irmão, entra aqui, vamos lá, eu vou te levar. Serviço, irmãos. Disposição para servir. Está faltando isso na nossa igreja. Está faltando isso na nossa igreja. E isso não é só uma questão de logística, não, tá? Não tem nada a ver com logística isso, não. Se está faltando essa disposição de servir, é porque está faltando no coração de muitos a compreensão de que nós somos servos de Deus e uns dos outros. E crente que não serve para ser crente. Simples assim. Terrivelmente simples assim. Crente que não serve para ser crente. Porque a essência da vida cristã é serviço. Voltando para o texto. Em segundo lugar, então, depois de vermos que foi Deus quem declarou Jesus como Senhor, o exaltou, como nós vemos no versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses, foi Deus quem o exaltou sobremaneira, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Então agora, em segundo lugar, nós vemos o Espírito Santo atuando na ressurreição de Jesus. Eu não vou aqui gastar tempo com questões gramaticais aqui para não ficar pedante, para não ficar chato aqui e você não perder a atenção. Mas a expressão que aparece na sua Bíblia e na minha, segundo o Espírito de Santidade, a palavra Espírito, Santidade, a palavra Espírito aí está escrito com letra minúscula, dando a entender que é a forma como Cristo viveu. Ele viveu de forma santa, né? Mas não é isso não. O texto aqui, Espírito, Santidade, o correto é ser traduzido com E maiúsculo, é o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, ou seja, o Espírito Santo. E veja como que faz mais sentido. Segundo o Espírito de Santidade, diz o texto, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo atuou na ressurreição de Jesus. Deus Pai, através do Espírito Santo, com poder vivificador, trouxe Cristo de volta à vida, o ressuscitou. Lembra que agora há pouco eu prometi para você que eu ia te explicar, ia te mostrar neste texto, por que eu posso afirmar que Jesus Cristo não pecou? Lembra que eu prometi? Vou te mostrar agora. Qual é a prova principal de que o sacrifício de Jesus foi aceito? Antes de você responder, para que o sacrifício de Cristo fosse aceito por Deus, Cristo precisou viver de forma santa, sem pecado, perfeito, sem nenhum pecado.
Nem mesmo quando criança. Será que quando criança Jesus Cristo não fez nenhuma malcriação, dona Helena? Será que quando criança ele não pôs língua para ninguém? Será que ele não jogou uma pedrada na vidraça? A vidraça não tinha naquela época, né? Será que ele não jogou nenhuma pedrada em alguém? Será que ele não fez nada, nenhuma coisa? Será que alguma vez ele não foi preguiçoso quando Maria mandou ele fazer alguma coisa e ele falou, eu sou o filho de Deus, eu não vou te obedecer? Será que ele fez isso alguma vez? E aí fica difícil a gente responder porque os evangelhos falam, Lucas, né, o que mais fala sobre a infância de Jesus, ele fala sobre o nascimento de Jesus, depois pula para os 12 anos de Jesus e conta só um episódio ali dos 12 anos de Jesus, por volta dos 12 anos, e depois vai para a fase adulta. Se não contar é porque tem coisa, né? Se não contar é porque alguma coisa errada ele fez e aí não contaram, né? Só escolheram as partes bonitas da história dele. Não. Eu posso garantir para você que Jesus não pecou, porque, primeiramente, a Bíblia diz isso. Ele viveu neste mundo, foi um ser humano, ainda hoje é um ser humano, e será por toda a eternidade. Ele nunca mais deixou de ser homem. Quando ressuscitou, ele voltou a ser homem, ele continuou sendo um ser humano. Tá? Ele é Deus homem. Mas o tempo que ele viveu nesse mundo, ele não cometeu nenhum pecado. A Bíblia nos diz isso. E só isso, para mim, já é o suficiente, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente. Então, mas se você quer mais algum argumento, então eu vou te mostrar. Para que o sacrifício de Jesus fosse aceito, a vida dele tinha de ter sido perfeita. E aí vem a pergunta, como que eu sei que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Foi aceito por Deus? Como que eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus? E a resposta está na ressurreição. Nós pensamos na obra de Cristo até a morte dele na cruz, né? Mas eu queria que você pensasse da seguinte forma, entendesse da seguinte forma. A obra de salvação começa com a encarnação de Jesus, com o seu nascimento virginal, com seu crescimento em graça e estatura diante de Deus, com a sua vida de perfeita obediência ao Pai, com a sua morte na cruz do Calvário, passa por seu sepultamento e depois a sua ressurreição. Só que a obra de Cristo não estaria completa se parasse ali na ressurreição, porque ainda foi necessário a ascensão dele aos céus. Aí você diz, então é na ascensão de Cristo que se encerra a obra de Cristo. Não. Se Cristo tivesse ressuscitado, e ele ressuscitou, e voltado para os céus, e não tivesse acontecido, o que vem depois? A descida do Espírito Santo. Se não tivesse acontecido a descida do Espírito Santo, todo o sacrifício de Cristo tinha ido por água abaixo. Não teria valor algum. Porque na obra de salvação, a descida do Espírito Santo é o último estágio da obra salvífica de Cristo. Agora você vai entender por que nós não cremos que existe Pentecostes nos nossos dias. Por que a experiência do Pentecostes não acontece mais? Aconteceu só lá em Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque da mesma forma que Cristo morreu de uma vez por todas e ressuscitou uma única vez pelos mortos, e não vai acontecer isso mais, da mesma forma a descida do Espírito Santo, porque tudo faz parte da obra de salvação. O crente que foi salvo por Cristo Jesus pelo sacrifício de Cristo na cruz, também foi selado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Quem é salvo hoje por Cristo Jesus, quem converte-se a Cristo Jesus hoje, também é selado com o Espírito Santo. Essa é a obra toda. Por isso que não existe esse negócio, vamos orar a Deus aqui, vamos pedir para Ele fazer um novo Pentecostes. O que você está pedindo é tão herético, é tão blasfemo,
que é como se você estivesse dizendo: Senhor, faz Jesus Cristo morrer na cruz de novo para nós hoje. Você está entendendo? Por isso que a ressurreição de Cristo ela é fundamental para nós, não só porque ela é a base da nossa ressurreição, mas ela é a base da nossa fé. Eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, porque o Pai e o Espírito Santo agiram para ressuscitar Jesus. A ressurreição de Cristo é a garantia, é a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus. É a prova de que o sacrifício de Jesus que foi aceito por Deus também foi perfeito, porque a vida de Jesus foi perfeita. Porque se Cristo tivesse cometido um único pecado, ele seria um pecador como eu e você. Não é isso que Tiago diz? Se eu observo os 9 mandamentos e tropeço em um só, eu sou culpado de todos os outros. Basta eu cometer um único pecado e eu sou um pecador. Aliás, eu não sou pecador porque eu cometo pecados, é justamente o contrário, é porque eu sou pecador, eu cometo pecados. Eu não me torno um pecador a partir do momento que eu peco. Não, não é isso não. Eu já nasci pecador. Cristo não, ele é santo. E ele permaneceu em santidade, e o sacrifício dele foi aceito por Deus. E a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito foi que ele foi ressuscitado pelo Pai. Então, dessa forma, nós temos aqui a Trindade Santa agindo para a nossa salvação. O Deus Filho ativamente se encarnou e morreu em obediência ao Pai. E passivamente ele foi ressuscitado pelo Pai e pelo Espírito Santo para a nossa salvação. Meus irmãos, olha que verdade maravilhosa. É importante lembrarmos que o Espírito Santo desempenhou esse papel fundamental na obra de salvação. Então, quando alguém disser para você: nós estamos fazendo uma campanha de oração para que Deus faça um novo derramar do Espírito Santo sobre nós, um novo Pentecostes, pula fora, irmão. Sai de perto. Isso é heresia. Isso é blasfêmia. Ele já veio, ele já fez a obra dele. E hoje ele sela os nossos corações, ele marca os nossos corações, mostrando que nós pertencemos a Deus. Ainda é muito importante destacar, então, que a ressurreição de Cristo foi o ato visível. O apóstolo Paulo chega a dizer que mais de 500 pessoas, ele vai fazendo uma lista ali de pessoas que foram testemunhas. Aí ele fala: e por último, por mim. Eu vi Jesus ressurreto. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Depois eu fiquei 3 anos recebendo a revelação dele no deserto da Arábia, onde ele me revelou o evangelho dele, o qual eu estou ensinando a vocês. Cristo ressuscitou e isso é indiscutível. Aplicando essas verdades para o nosso coração, eu quero fazer algumas perguntas aqui para você. Primeiro, como você reage ao fato de que Jesus Cristo, o Deus Filho, um dia deixou a glória do céu para assumir a natureza humana a fim de salvar você? Como que você reage a essa verdade? Ah, legal. Você é igual aquele adolescente. Os adolescentes hoje em dia estão assim, né? Você vai lá, compra um computador para ele, aquele computador que você levou 40 anos para ter um igual. Aí você vai lá e compra o computador. Filho, eu trouxe para você de presente o computador. Ele olha, legal. Uma tristeza, né? É uma falta de empolgação, uma falta de entusiasmo. Como é que você reage quando você ouve que o Deus Filho um dia se encarnou, se tornou um ser humano e nunca mais deixou de ser? Entenda isso. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala: e há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo nunca deixou, em Colossenses, fica claro que ele nunca deixou de ser homem depois da sua ressurreição. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo
19, ali no capítulo 1, no versículo agora me fugiu, ele fala ali no capítulo 1, que nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente a plenitude da divindade. Ou seja, ele está falando que Cristo hoje nos céus tem um corpo glorioso. Ele nunca deixou de ser homem. Como que você reage a essa verdade? Você fica maravilhado em saber que um dia o Santo Filho de Deus se submeteu a ponto de se tornar um ser humano para morrer na cruz em seu lugar. Não só morrer na cruz, mas para ser tentado, severamente tentado, e vencer todas as tentações para poder salvar você. Como que você reage a isso? Quando você está diante de um pecado, de uma tentação, o pecado fala mais forte ao seu coração, ou a tristeza de ofender a Cristo, ou o seu amor por Cristo, e a tristeza em ofendê-lo, em desonrá-lo, depois de ele ter feito tanto por você. O que é que fala mais alto em seu coração? Pela fé, você já se apossou das bênçãos salvíficas que Cristo veio realizar? Você já recebeu a Cristo como seu Salvador? Você já olhou para essa verdade e disse assim: Senhor, eu preciso desesperadamente de Jesus. Eu preciso render-me a Cristo Jesus. Eu quero entregar ao Senhor a minha vida. Eu quero que o Senhor reja a minha vida. Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Eu quero que o Senhor governe os meus pensamentos, governe as minhas decisões. Senhor, eu quero te agradar, eu quero viver para te agradar. Como você tem reagido a isso? Ou você ainda está remoendo os pecados que você cometeu? Ou você ainda está lutando em seu coração contra os pecados na sua alma e dizendo assim: não tem jeito, eu vou morrer com esses pecados. Ao invés de correr para Cristo e dizer: Senhor, purifica-me da minha iniquidade, salva-me, Senhor. Como você tem reagido a isso? Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, eu pergunto a você: quais são as provas que evidenciam isso? Não adianta você bater no peito e dizer assim: não, eu já sou crente em Cristo Jesus. Eu me converti há tantos anos. Tá bom. Então, se você é casado, pergunta para sua esposa: querido, o que mudou na minha vida? Se você é casada, pergunta para o seu esposo: querido, teve mudança na minha vida depois que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus? Você vê diferença na minha vida? Pergunta para o seu pai, para a sua mãe: o meu filho está dizendo que ele é crente agora, mas continua do mesmo jeito, a mesma tranqueira de sempre. Irmãos, na Bíblia nós temos vários casos. Todos aqueles que se encontraram com Jesus não saíram do mesmo jeito. Teve aqueles que se encontraram com Cristo Jesus e foram transformados. Teve outros que se encontraram com Jesus e saíram ainda piores. Saíram ainda piores. Antes não tivessem se encontrado com Jesus. E assim tem muita gente hoje em dia, que se diz convertida a Cristo Jesus, mas continua com a vida tão torta quanto antes, ou até pior. Que evangelho é esse? Que mensagem é essa que você ouviu? Porque o evangelho de Cristo transforma corações. Nós veremos isso mais à frente na carta de Romanos. Assim como aconteceu com Cristo, deve acontecer conosco. Assim como ele buscou glorificar ao Pai o tempo todo por meio da sua obediência, e por isso o Pai o glorificou, declarando-o como seu Filho unigênito e Senhor sobre todos, também devemos nós nos submeter a Deus em amor, buscando glorificá-lo, honrá-lo em tudo o que fazemos e fizermos, para que ele um dia
para que dele um dia recebamos a coroa da vida eterna. Repito, você já se apropriou das bênçãos eternas que Cristo veio lhe dar? Você já se apropriou da salvação eterna? Se não, está esperando o quê? Está esperando o quê? Ficar mais velho? Ah, não, vou aproveitar a minha vida agora. Quando eu ficar mais velho, aí eu me entrego a Cristo Jesus. Eu vou pegar uma laranja e vou chupar todo o caldo dela e vou dar o bagaço dela para você. É isso que você vai fazer com Jesus? Mas se você der o bagaço da sua vida para Jesus, Ele sabe muito bem como transformar esse bagaço em algo para a glória de Deus. Porque não importa a idade com que alguém entregue a sua vida a Cristo Jesus, sempre necessitará ser totalmente transformado. Mas não perca mais tempo. Aliás, você não sabe quanto tempo você tem ainda, né? Ninguém de nós sabe. Se você já entregou a sua vida a Cristo Jesus, repito a pergunta: quais evidências você tem mostrado disso? Pergunte para a sua esposa. Chega na sua casa hoje e pergunte para a sua esposa: querida, eu tenho dito por aí que eu sou crente em Cristo Jesus, que eu me converti a Cristo há tanto tempo. O que você viu de diferente na minha vida? Aí, esposa, não tenha dó não, tá? Não amacia não. Fala a verdade. Em amor, mas fale a verdade. E vice-versa. Esposa, chega em casa, faça essa pergunta para o seu esposo. E não fica brava com ele não, quando ele falar para você: minha irmã, minha querida, teve muita mudança não, viu? Você continua aquela mesma pessoa. Por mais que isso doa no seu coração, não jogue a panela nele não. Não deixe ele com fome a semana inteira, não. Corra para Cristo Jesus, entregue a sua vida a Cristo. Pense nisso. Que Deus assim nos abençoe.